Pessoal, vamos então para a nossa última parte aqui da aula. Bom, então o condicionamento operante é a relação aqui entre essas 4 possibilidades. Reforçamento positivo, reforçamento negativo, punição positiva, punição negativa. Quando há reforçamento, ocorre sempre aqui o aumento da probabilidade da resposta. Quando é punição, ocorre a diminuição da frequência da resposta. Quando é positivo, seja punição, seja reforço, é porque a adição de um estímulo, a resposta produz um estímulo, acrescenta um estímulo, adiciona um estímulo. E quando é negativo, seja no reforço, seja na punição negativa, a resposta remove um estímulo. Beleza. Espero que esteja claro até aqui. Tá, mas esse capítulo se refere exclusivamente a essas 3 aqui que estão em negrito, né? Então, aos 2 tipos de punição e ao reforço negativo. Por que a gente dá o nome desses 3 de controle aversivo? Então, o reforço positivo ficou sozinho, né? Ficou sozinho em outro capítulo. E esses 3 aqui são considerados como controle aversivo. Os autores, inclusive, escolhem apresentar eles juntos. Qual seria a característica que eles têm em comum? Todos eles, os 4, são condicionamento operante, uma relação de contingência entre uma resposta e uma mudança no ambiente. Então, uma resposta produz uma alteração no ambiente, acrescentam um estímulo, remove um estímulo, e essa mudança no ambiente determina se o comportamento aumenta de frequência ou diminui de frequência. Isso os 4 têm em comum, fazem parte do condicionamento operante. Agora, por que reforço negativo, punição negativa e punição positiva estão aqui, em controle aversivo? Se a gente for olhar pelo efeito que tem aqui na probabilidade da resposta, não é o mesmo. Reforço aumenta a probabilidade da resposta, punição diminui. Então, se a gente fosse falar de efeito, né, não tem uma semelhança aqui entre as 3. Reforço ficaria de fora, punição tem um efeito semelhante, que é a diminuição da probabilidade da resposta. É porque é negativo? É porque a resposta elimina um estímulo? Também não. Por mais que o reforço negativo elimine um estímulo e a punição negativa também elimine um estímulo reforçador, aqui nesse caso, a punição positiva, a resposta produz um estímulo. Então, a gente não vai analisar a partir dos efeitos ou a adição aqui pela relação operante em si. Há uma controvérsia na literatura de se essa diferenciação entre controle aversivo e reforçamento positivo sequer deveria existir. Em geral, existe, a gente trabalha com elas, tá? Porque tem um efeito prático importante. Moreira e Medeiros, que é o livro base da disciplina, adota como essas 3 relações de contingência aqui do controle aversivo serem uma forma que o indivíduo se comporta para que algo não aconteça. Opa, deixa eu desligar esse WhatsApp. Facebook também. O indivíduo se comporta, então, né, para que uma coisa não aconteça. Muito complicada essa definição, ela foge um pouco do tecnicismo da análise do comportamento, tá? Porque aqui na punição o indivíduo se comporta e algo acontece. Beleza, em geral, depois que você é punido, você para de fazer aquilo, você pode começar a agir a partir de reforço negativo, né? Como é o caso da pessoa que, da vaga lá, aquele exemplo da vaga que eu dei. Ele estacionava de frente, foi punido positivamente pelo custo da resposta, e depois eu passei a estacionar de ré por meio de reforço negativo. Mas é uma definição muito complicada da gente falar isso quando a gente olha mesmo pela linguagem da análise do comportamento, que ela é muito técnica, muito precisa, né? E isso não torna muito preciso, porque parece que o indivíduo ele tem que saber, tem uma intenção no comportamento, a gente evita falar nesses termos. O que a literatura aponta? Se olharem a Marilena Rosnicker, que é uma professora da USP, ela é especialista aí em análise em controle aversivo do comportamento. Essa classificação vem muito pelos efeitos que essas contingências geram sobre o organismo que está exposto a esse tipo de contingência. Eu já falei um pouquinho, né, no início da aula. Quando a gente está aqui em contingência de reforço positivo, isso gera alguns sentimentos em geral, de satisfação, de alegria. A gente fala que gosta, né, eu gosto de fazer isso. Eu me sinto realizada, eu me sinto bem quando eu faço. Então, se eu trabalho, porque o reforço do meu trabalho ali pode ser o dinheiro, pode ser porque é um trabalho legal, eu estou com pessoas que eu gosto.
falo sobre coisas que eu gosto, né? Como é o meu exemplo aqui. Meu comportamento de dar aula é mantido por reforço positivo. Esses estímulos que envolvem, né, dar aula, então, falar com vocês, falar sobre análise de comportamento, reforça o meu comportamento. Dinheiro também. Algumas pessoas, né, vão trabalhar por reforçamento negativo, assim, para se livrar de conta, para se livrar de coisas ruins, que contas mesmo, né, gente? Vai pagar os boletos. Você faz uma coisa que você não gosta, em geral, então os estímulos que o trabalho produz diretamente não seriam suficientes para manter o comportamento. Quem trabalha em call center, em geral, não gosta, por exemplo, né? Mas você tem ali o dinheiro que mantém, sim, mas é muito mais uma consciência, né, de se livrar das coisas. Quando as pessoas estão aqui nessa consciência de reforço negativo, na verdade, nas consciências de controle aversivo, a gente costuma se sentir preso, né? Então eu faço uma coisa para me livrar de coisas que coisa ruim aconteça, né? Que um estímulo aversivo aconteça. Eu arrumo meu quarto para meu pai não brigar comigo. Eu arrumo meus brinquedos, né, para minha mãe me torrar a paciência. Eu faço os deveres para minha professora não ficar torrando o saco na sala perguntando quem leu. Eu tento responder uma pergunta em sala de aula para a professora não ficar pagando sapo pra gente, né? Não é porque a professora que elogia e agradece a participação, por exemplo. Então, quando a gente tá falando aqui também de punição positiva, né? Eu tô sempre numa situação aqui em que as pessoas brigam comigo, né? Se eu falo como eu me sinto, o meu companheiro briga comigo. Então, tô exposta a condições de punição, a gente se sente mal. É um dos efeitos aí, seriam essas próprias sensações, esses próprios sentimentos. Então, a gente vai definir aqui que controle aversivo é muito pelos efeitos colaterais, tá? Que é esse final do capítulo que tá aqui e é o que a gente vai começar agora. Então, quais são os efeitos colaterais de se usar controle aversivo? E aqui já é bom deixar claro, a análise do comportamento não fala que a gente deve utilizar o controle aversivo, tá? A maior parte das intervenções feitas para analistas do comportamento focam aqui em utilizar reforço positivo, justamente por esses efeitos colaterais que a gente vai ver. Tem situações em que não é possível, né? Se a gente pensar agora, né, como eu falei, na situação que a gente está vivendo, de uma pandemia, dessa situação de risco em sair da rua, a gente vai se comportar pelo reforço negativo mesmo. Não consigo pensar numa maneira em que o governo ou que as instituições pudessem controlar o nosso comportamento por reforço positivo, né? Tipo, dar dinheiro pra gente ficar em casa. Pode ser necessário, né? Pode ser que aconteça para profissionais autônomos, por exemplo, né? Enfim, aqui no Brasil é complicado, mas essas pessoas recebessem algum tipo de auxílio do governo, né? Seria um reforço aí para ficar em casa. Então, poderia ajudar. Agora, aquela pessoa, né? Que, gente, tem que se expor na rua, né? Para tentar ganhar um dinheiro, mesmo nessa situação muito complicada que a gente vive, também, com certeza, está sob controle aversivo. Mas vamos lá. Quais são esses efeitos colaterais? Primeiro, a apresentação de um estímulo aversivo inicia respondentes emocionais, que é isso que eu tô falando. Então, a gente pode sentir raiva, a gente pode chorar, a gente pode ficar frustrado, a gente pode ficar triste. E esses respondentes emocionais que a pessoa que está sendo punida, então, gera, pode afetar o punidor. Então, vamos supor que eu tenho um filho, meu filho tá fazendo alguma coisa aqui que eu considero errada, né, tá brigando com o irmão, alguma coisa assim, eu dou-lhe uma bronca. Ele começa a chorar. E aí eu fico, ai meu Deus, tadinho, tá chorando e tal. Então essa resposta emocional, ela vai me afetar. Isso pode fazer com que eu volte atrás na punição, né? E acabe reforçando o comportamento. Então, de início, eu vou lá, dou uma bronca nele, falo, você não pode brigar com seu irmão, que coisa mais feia isso que você tá fazendo. E aí ele começa a chorar, eu falo, ô querido, vem aqui no colo da mamãe. A mamãe não tá brava com você, só fiquei chateada que você fez isso e tal. Aí olha a cadeia que se forma aí. Essa criança aprende o quê? Primeiro, eu tenho que bater no meu irmão, minha mãe vai brigar comigo, e aí eu vou receber atenção, amor e afeto. Muitas vezes a gente faz isso em relacionamentos. Depois, né, a gente aprende isso na nossa infância e a gente vai reproduzindo isso na nossa vida adulta. Então, você tá com seu companheiro, com a sua companheira, e tá tudo bem, tudo normal, não tem nada de errado acontecendo, de repente vem alguma paranoia, alguma coisa na sua cabeça, você cria ali uma situação horrível, uma briga e tal, e após esse momento vira um momento de muito afeto, ou de muitas declarações, né, de uma reafirmação do amor entre vocês. Olha que complicado manter isso, tipo,
é muito desgastante para o organismo, né? Primeiro a pessoa tem que se desgastar a esse ponto, chorar e tal, brigar, reclamar, para depois vir o afeto, tá? O exemplo que tá aqui no slide. Então, o namorado tem episódio de ciúmes por conta da roupa que a namorada tá utilizando. Aí a namorada briga, diz que vai usar mesmo assim, então, né, vou lá, coloquei uma roupa, um short curto, alguma coisa assim, meu namorado vem, que roupa feia e tal, você não vai poder sair assim, lá. E aí eu, muito empoderada, viro e falo, vou sim, você não manda em mim, eu uso a roupa que eu quiser, lá. Aí eu, então, né, fui pra cima com controle aversivo, né, utilizando um estímulo aversivo aí, que é brigar e tal. E aí o meu namorado chora, fala assim, desculpa, eu não queria fazer isso, é porque eu te amo muito, eu fico muito inseguro, eu tenho medo de te perder, faz toda uma cena, e aí isso me comove. E eu falo assim, meu amor, desculpa, não, tudo bem, se isso te incomoda, eu vou e troco de roupa, e aí eu vou com a roupa mais, sei lá, de calça, que você preferir. Então, de início, o controle aversivo poderia ter funcionado, né? A punição poderia ter funcionado aí, no caso dele reclamar da minha roupa, mas como eu não sustento isso, depois que ele tem as respostas emocionais, eu mudo, eu acabo por reforçar o comportamento, tá? E além de reforçar, criar essa cadeia aí, ó, de uma briga, né? Vários exponentes emocionais, para depois vir afeto e vir atenção. Isso é um dos efeitos colaterais, né? Então, uma coisa que é muito ruim de se viver. Há um pareamento também dos respondentes com o punidor. Então, nessa situação lá em que o namorado grita, que eu grito com a pessoa, né? Ou então, nos exemplos lá das pessoas que lavam a louça. Tinha o namorado da Mariana, né? Que ele não lavava a louça, ela ia, brigava, até que ele ia lá e lavava a louça para ela parar de brigar. Funciona. A mãe também, que vai, briga pra o menino arrumar o quarto, o menino vai arrumar o quarto, funciona também. Aí eu perguntei lá, né, qual a continência que vocês preferem? Lavar a louça pra alguém não brigar com você, ou lavar a louça pra alguém ficar feliz com você, te admirar e tal? Em geral, né, eu vou pegar aqui a voz imaginária da minha cabeça, vocês responderam que preferem ser uma continência de reforço positivo. Além disso, de gerar todos esses sentimentos ruins naquele momento, então no momento da briga, no momento da gritaria, né, gerou os respondentes emocionais ali, de raiva, tristeza, vergonha, aqui acontece um condicionamento respondente, tá? Então o que gera o sentimento ruim, o respondente emocional aqui, é o grito, né? O grito é a reclamação em si. Mas acaba pareando com a pessoa que faz. Então, a Mariana, que estava lá gritando com o namorado, depois de um tempo, ela vai começar a iniciar essas respostas no outro sem mesmo que ela grite. A mãe, que fica gritando para arrumar o quarto, vai iniciar essas respostas na pessoa, mesmo quando ela não está gritando para arrumar o quarto, tá? Por conta desse condicionamento. E aí o que eu vejo pessoas que estão mantidas por reforço negativo, logo elas vão querer fugir desse tipo de controle. Então, é eficaz a curto prazo, né? Eu ficar brigando com meu filho para ele arrumar o quarto, vou briga, ele vai, arruma. Só que a longo prazo, essa criança pode não querer morar mais comigo, né? Vai querer fugir de casa, vai querer morar sozinho e tal, e vai ser tipo assim, ai, que alívio, me livrei daquela pessoa chata, né? Que não para de gritar comigo. E, às vezes, só de ver ali aquela pessoa, né? Você já sente uma coisa ruim. Provavelmente aconteceu um condicionamento respondente com pessoas na sua vida que vocês sentem isso. Se a gente olhar aqui o exemplo do slide. Rapidinho. A namorada frequentemente critica o comportamento do namorado quando estão com amigos. A namorada briga por coisas que ele fez e exige que faça determinadas coisas que ele não quer. Então aí passa um tempo, o namorado termina o namoro. Então, nesse caso aqui, o menino tá numa situação de distração, uma situação social e tal, e vem a namorada e fala assim, por que você falou tal coisa naquela hora? Você não devia ter falado isso, você tá sendo muito inapropriado, você tá sendo muito besta, tá sendo muito não sei o quê. E aí, funcionou, tá? Então esse namorado, ele para de falar essas coisas que essa namorada não gostava. Então a punição aqui funcionou. E ele até passa a fazer as coisas que ela quer, aqui por reforço negativo, para que ela não brigue. Passa um tempo, um namoro desse não funciona. Ele terminou, que é um caso. O namorado terminou com ela. Por quê? Não tem como ficar com uma pessoa que tá o tempo inteiro ali te colocando um monte de
situações aversivas, né? Ela se torna aversiva, essa é a questão. A própria pessoa vai se tornando aversiva, não só o que ela faz, a pessoa em si. E aí você vai, o quê? Se um estímulo é aversivo, o que a gente faz com o estímulo aversivo? Reforço negativo. A gente começa a emitir respostas que vão eliminar esse estímulo aversivo pra gente, tá? Outra relação aqui, né, que há uma mistura entre respondentes e operantes, fiquem atentos que a gente está falando dos dois tipos de aprendizagem. Então, quando a gente ensina, né, a gente separa didaticamente, mas na nossa vida a coisa acontece ao mesmo tempo. Mas um outro caso aqui respondentes podem bloquear o operante. Então, quando a gente está muito nervoso, com muito medo, às vezes a gente não fica paralisado, assim, tem gente que paralisa, né, você vê um bicho que você tem medo, tá vindo um carro na sua direção, você paralisa, não consegue fazer nada. É isso daqui. Então, o respondente, ele fica tão forte, né? Tipo, a ansiedade, às vezes, fica tão forte que eu não consigo emitir as respostas operantes que poderiam eliminar aquele estímulo aversivo. Aqui no exemplo da professora. Tem professor que chega na sala de aula, eu não faço isso até por medo que isso aconteça. Chega assim, fulano, você. Maria, você. Qual é a resposta, qual é a definição de reforço negativo? Aí a pessoa trava, né? Já, socorro, o que tá acontecendo? Aí ela fica, reforço, aumento, Aí o professor fica, fala, pode falar. É extremamente aversivo, né, para outro, assim, essa cobrança da nossa história já costuma ser um tipo de controle aversivo. A pessoa está com respondentes tão altos que a única maneira dela se livrar dessa situação seria se ela falasse, né? Se ela respondesse corretamente. Aí o professor iria te retirar o estímulo aversivo ali naquele momento. Só que ela tá tão nervosa, tão com respondentes tão lá no alto, né? Que ela não consegue responder. Eu comentei com vocês também, né? Que às vezes quando as pessoas gritam muito comigo, são muito grossas comigo, a minha reação de início é ficar assim, o que eu faço? Não consegui mesmo emitir a resposta operante que iria terminar com aquela situação. Né? Nem que seja falar assim, não vou conversar, não quero. Ou o aluno falar assim, não sei responder, pergunte para outra pessoa, não vou responder, não quero responder. Né? E, nesse caso, se esquivar do controle aversivo do professor. Um que eu já falei aqui na aula, então, é que a punição afeta uma classe de respostas. Não sei se vocês vão lembrar, né? Faz tanto tempo, pré-quarentena. Um dos efeitos do reforço positivo era o quê? É que cada vez mais um único tipo de resposta vai acontecer. Então, uma topografia da resposta vai sendo selecionada. Lembra que eu falei lá? Um rato que pressiona a barra. Ele cada vez vai chegando mais próximo de uma força de pressionar a barra, que é a que ele sempre vai emitir ali, a resposta de pressão à barra. Quando eu abro uma porta, né, quando eu pego minha garrafa, normalmente a gente faz isso de uma maneira muito semelhante. Então o reforço é como se ele fosse gerando uma estereotipia no comportamento. Eu vou fazendo aquela coisa sempre da mesma maneira, cada vez uma topografia de uma forma mais parecida. O efeito aqui da punição é o contrário. Então, se o reforço seleciona um comportamento bem pequenininho, a punição é como se ela caísse em cima de um montão de comportamentos. Vários comportamentos que estejam relacionados com aquele que foi punido vão também ser punidos juntos, por mais que ele não tenha sido entrado em contato em si com aquela contingência, tá? Vamos olhar aqui alguns exemplos. Quando a namorada critica o comportamento do namorado com os amigos, né, o exemplo anterior, a resposta suprimida não é apenas a que foi criticada, mas o comportamento de falar. Então, essa pessoa, vamos supor que a namorada critica quando ele fala sobre relacionamento aberto. Tá lá conversando com os amigos, ele fala assim, relacionamento aberto parece uma coisa interessante e tal. Aí a menina chega e fala assim, você tá falando de relacionamento aberto, mas você fala isso, tal e tal e tal. Critica. Passa um tempo, né, uma pessoa que criticava muito, acabou criticando várias coisas que ele falava, assim, tipo, de assuntos diferentes. Acabou que ele parava de falar. Quando ele tava junto com ela e tava com os amigos, ele não falava mais, né? Isso é completamente complicado pra gente pensar num relacionamento quando a pessoa fica tão cerceada, assim, da sua própria liberdade, né, de poder falar, de poder falar de coisas que ela gosta ou que ela pensa porque tem alguém ali criticando. A aluna faz pergunta à professora, que responde de maneira grosseira. Às vezes, não é só o comportamento de perguntar que vai ser afetado, que vai ser punido. Já dei esse exemplo para vocês várias vezes, né? Então, vamos supor que a aluna tá lá, levanta a mão, pergunta, o professor fala, mas que bobeira que você tá perguntando, coisa mais inútil.
Vocês devem reconhecer essa situação. Não é só assim, nunca mais vou perguntar. Você já fica com desgosto daquela matéria, detesta análise de comportamento, eu não vou mais nem abrir esse livro. Chega no final, só estuda na hora da prova. Por quê? Vários comportamentos que são relacionados com aquela professora acabam por ser punidos. Então, quando a gente tem um professor que a gente não gosta, a gente não costuma não gostar da matéria também, não é? E quando a gente gosta do professor, a gente acaba gostando muito da matéria que ele dá também. Muito aqui por essas relações que acontecem, tá? Até de condicionamento respondente também. Mas nesse caso aqui, de uma resposta ali que entrou em contato com a contingência, né? Que entrou em contato com o estímulo aversivo, da grosseria da professora, no caso, perguntar. Qualquer coisa que seja relacionado a isso também vai sendo punido. Se a gente pensar uma forma adaptativa muito interessante do nosso organismo. Porque, assim, se eu faço uma coisa e entro em contato com a estimulação aversiva, é melhor eu deixar de fazer qualquer coisa que seja parecida com aquilo, né? Porque qualquer coisa que seja parecida pode me levar a esse mesmo caminho de entrar em contato com a estimulação aversiva. Então, eu não faço nada aqui que seja semelhante. Não é um processo consciente, tá? A gente não escolhe, a gente não precisa decidir, não precisa saber falar sobre isso, mas é o que acontece. Isso aqui, muito comum de queixa clínica também. O esposo procura a esposa para sexo e é rejeitado. Ela pode até às vezes ser grossa, ou então só coloca em extinção mesmo, alguma coisa assim. Nesse caso, muitas vezes não é só o comportamento de procurar sexo que vai ser punido, mas tudo que envolve essa cadeia até chegar no sexo. Então, abraçar, beijar, dar de mão dada. Já ouvi casais que falam assim, a gente só se toca, a gente só tá em contato físico com o outro na rua. Por quê? Em casa, todos os comportamentos aí relacionados a uma aproximação física, né, já foram punidos. Mesmo que a mulher nunca tenha punido, nesse exemplo, né, um carinho na mão enquanto tá jantando, por exemplo, tudo ali, essa classe de respostas que envolvam contato físico é punido pela punição. Então, quando a gente pensa em escola, por exemplo, vamos utilizar a punição na escola? Se a criança faz coisa errada, ela perde ponto, por exemplo. Se ela não termina a tarefa, ela fica no recreio, né? Perde o recreio, isso é um exemplo de punição negativa. Perder ponto, perder recreio, né? Uma resposta acontece e ela remove estímulos reforçadores, né? Tempo de diversão, tempo com os amigos, no recreio, pontuação, que a gente discutiu, que é um reforço arbitrário muito importante, né, para manter a educação, que é o que a gente utiliza, né, nos processos educacionais. E se reduz a probabilidade da resposta, a gente considera como punição negativa. Então, quando a gente utiliza a punição na escola, e pode ser que a gente acabe caindo aí nessa armadilha aqui de um dos efeitos do controle aversivo, da punição, que não é só o comportamento do menino fazer bagunça que vai ser punido, não é só o comportamento dele atrasar o dever que vai ser punido, mas às vezes vários comportamentos que estejam relacionados à sala de aula, tá? E chega um tempo que a própria escola vai se tornando aversiva, e aí a criança não quer mais ir para a escola, né? Se vira um estímulo aversivo, então eu vou me comportar de forma a eliminá-lo, né? Que seria reforçamento negativo. Aqui, a punição, ela funciona apenas na presença do agente punidor. Que é isso? Quando a gente fala de punição, a gente pode pensar numa punição que seja parte do nosso ambiente físico, com a punição como parte do nosso ambiente social. Naquele exemplo que eu dei do cinto de segurança, né, que eu tirava o cinto e o carro ficava pitando, é um exemplo de mundo físico, né, um barulho e o carro não é social. Quando alguém tira ponto, tira brinquedo, tira alguma coisa, seria social. Nesses casos, mas nem sempre essa pessoa, o agente punidor, vai estar presente, né? O agente punidor carro vai estar presente todas as vezes que eu tirar o cinto de segurança no carro. Mas quando é social, não. Como eu falei antes, se meu pai briga quando eu faço alguma coisa errada, mas a minha mãe não, então a tendência é o quê? Na hora que meu pai estiver perto, eu não faço. Na hora que meu pai sair, aí eu faço. Isso aqui, ó, se a gente estiver dirigindo, quem dirige aqui? Você está dirigindo em alta velocidade e a pista é 80. Você dirige 80 na pista inteira? Muitas vezes não, né? A gente passa, ou eu, dirigindo lá com o celular. A gente obedece a legislação de trânsito sempre? Não. Mas se tiver um pardal, na hora que você está passando pelo pardal, você reduz a velocidade, não é? Se eu tivesse visto a viatura lá no dia que eu fui multada por estar com o celular na mão, provavelmente eu teria guardado meu celular, jogado o celular longe, não é?
Quando tem um agente punidor por perto, a contingência de punição funciona. Isso é até intuitivo, porque só se a pessoa estiver ali, só se o pardal estiver ali, que eu vou receber a punição, o estímulo aversivo nesse caso. Se não tá, eu não faço. Então, vocês, aqui um exemplo de vocês. Quando o professor, ele fica sentado durante a prova lá, mexendo aqui em alguma coisa, lendo alguma coisa, vocês colam a rodo, né? Agora, se é um professor que fica andando na sala, às vezes vocês colam enquanto a gente tá de costas. Se a gente consegue montar um jeito de estar vigilante, é menos provável que vocês colhem, que alunos colhem no geral. Por quê? O agente punidor tá ali. Mas isso cria um problema, né? Por quê? Se eu quero que um comportamento não aconteça, como esse de dirigir falando no celular, ou um comportamento que seja socialmente inadequado, brigar com alguém, alguma coisa assim, uma criança, né, brigar, roubar, né, até roubar mesmo. Porque se roubar, se não tem um agente punidor por perto, eu tô numa situação aqui em que tá claro pra mim que ninguém vai me pegar, então não tem agente punidor, mais fácil que eu não roube, quer dizer, mais fácil que eu roube, né? A gente precisa então pensar em maneiras de que esse estímulo, que esses comportamentos não aconteçam, mesmo que o agente punidor não esteja por perto, tá? Qual seria a solução? Aí entra até eu pensei, então, Flávio, punição não funciona, behaviorismo não funciona. Não é isso. Aqui a gente não inventou essas coisas, a gente descreve como elas funcionam. No caso, a gente teria que ensinar a pessoa a se comportar não porque existe a contingência de punição, mas se comportar de acordo com outros tipos de reforçadores, tá? Que seriam reforçadores sociais aqui, de fazer o que é bom para os outros, né? De não passar outras pessoas para trás. E aí o controle deixa de ser externo nesse sentido de que quando a gente punidor está presente, mas se torna algo que não é interno, mas é que é... Como eu posso explicar isso, gente? As consequências que mantém não vêm diretamente de uma outra pessoa. Não precisa de ter uma pessoa ali dizendo, não faça isso, tá? Eu ajo dessa maneira porque existe uma coisa, uma instituição maior aí que controla o meu comportamento, como as leis tentam, as religiões tentam também, né? Você vai se comportar assim porque você vai ganhar você vai pro céu, alguma coisa assim. Não deixa de ser uma consequência também prometida que faz com que a gente pode controlar o comportamento de muitas pessoas, né? Se comportem assim, mesmo quando não tem o agente punidor por perto, né? O agente terreno por perto, não teria alguém sempre te observando. Enfim, seria de falar sobre isso. Contra-controle é também um dos efeitos colaterais do controle aversivo, que é o contra-controle. Vamos supor que várias pessoas estão sendo submetidas a um controle aversivo. Como, por exemplo, às vezes, professores são extremamente coercitivos com os alunos, né? Colocam muita contingência de reforço negativo, tipo, você tem que fazer isso para ganhar ponto, para não perder ponto, né? Ou se você fizer, você vai ser penalizado, se você não vier na aula, você vai ser penalizado. Nem que seja, às vezes, por uma coerção social, assim, sempre a gente tira ponto, mas faz as pessoas passarem vergonha, alguma coisa assim na frente dos outros. O que acontece depois de um período, assim? Ou então, a gente pensar até em relacionamentos, né? Uma pessoa que é muito coercitiva com você. Não deixa você sair com seus amigos, não deixa você usar as roupas que você quer. Ao mesmo tempo, a gente passa a controlar o comportamento do agente coercitivo. Então, pensa assim, controle aversivo, tem alguém, então, tentando controlar meu comportamento aqui de uma maneira aversiva, eu vou controlar. Eu devolvo o controle aversivo. No caso do professor, por exemplo, como é que os alunos fazem para controlar um professor que seja muito coercitivo? Eles vão na ouvidoria da faculdade, eles vão na coordenação da faculdade, eles começam a reclamar. Pode acontecer de ter faltas em massa, né? Ninguém mais assiste a aula daquele professor. Uma vez eu fazia cursinho para concurso e o pessoal não gostou de um professor. E aí fizeram abaixo-assinado, né? Já um contra-controle, um abaixo-assinado para tirar aquele professor de lá. Não deu certo o abaixo-assinado, ninguém na aula. Eu fui ainda um dia e tinham, 2 alunos de uma sala de mais de 50 pessoas. Uma maneira de controlar até a instituição. Se você não arrumar um professor bom, a gente não vai vir pra aula, né? Às vezes existem contra-controles que são mais sutis, o aluno passa mal no dia do seminário, então você fica ali insistindo, não, vai ter que apresentar, senão vai perder ponto, tá? Você passa mal.
Reforço negativo aqui, tá? Eu faço isso para eliminar essa contingência negativa, esse estímulo aversivo aí do seminário que está presente. Quando são grupos, né, às vezes as pessoas precisam se unir, como foi a manifestação de junho de 2013, né, que teve aumento das passagens, as pessoas se uniram ali e controlaram as ações do governo. Acabou que o movimento não foi só por passagem, né, mas pensando ali bem no início do movimento, que foram quando aumentaram as passagens, né, em São Paulo, as pessoas foram pra rua, né, quebraram coisas também, acaba sendo uma forma aí de enfrentar, né? Como está escrito, pode ser por fuga ou enfrentamento. No caso aqui da aluno que passa mal, é fuga. Aqui, enfrentamento seria começar a coagir o agente coercitivo, tá? Presos, né? Pessoas que são presas estão sob um intenso controle aversivo também. Elas perderam ali a própria liberdade de ir e vir, né? Que seria uma das liberdades mais fundamentais que a gente tem em sociedade. Mas eles não são assim tão submetidos, né, a esse controle, porque o que eles começam a fazer? Eles ameaçam os policiais, eles conseguem traficar coisas para dentro, da prisão, eles têm contatos aqui fora, então começam a ameaçar a família dos carcereiros, alguma coisa assim. Então seria uma forma que os presos encontram de controlar, tá? E controlar o controle coercitivo que a própria instituição cadeia tem sobre eles. Então, uma coisa que a gente tem que ficar clara aqui, quando eu utilizo de muito controle aversivo com alguém, em algum momento essa pessoa vai começar a controlar. Lá no caso do relacionamento. Então, o namorado vem super coercitivo, né? Não vai utilizar essa roupa, não vai vestir essa roupa, não vai sair com a namorada, com seus amigas e tal. Como é que eu posso controlar o comportamento dele? Eu posso esconder, eu saio escondido das minhas amigas, quando eu não tô com ele, coloco uma roupa que eu gosto, uma roupa curta. Quando ele tá por perto, coloco outro tipo de roupa. Aí seria uma fuga, tá? Ou eu começo a controlar o comportamento dele, começo a devolver no mesmo nível. Eu não posso? Você também não pode. Então você não vai sair com seus amigos. Essa roupa tá ruim e tal, então é mais raro, né? A mulher reclamar de roupa de homem. Mas seria eu devolver também esse contra-controle esse controle aversivo para a outra pessoa. O que acontece a longo prazo quando o relacionamento tem muito controle, tem muito. Ai, gente, ó, já tô travando depois de tanto tempo falando. Já tem muito controle aversivo. Em geral, leva ao fim, tá? As pessoas tendem a se separar, filho tende a se mudar, não quer mais morar com os pais. Ou você fica pra sempre nessa situação, né? Aí vai ser uma situação de muito controle. O outro vai estar sempre ali tentando, ó. Você vem com coerção pra mim, eu vou com coerção pra cima de você também. Agressão. Um dos efeitos, então, de se utilizar a agressão como punição, no caso, alguém fazer alguma coisa errada, bater, né? Agredir fisicamente, é que a agressão elicia a agressão. Acho que eu já falei isso em sala pra vocês, mas muitos experimentos já foram feitos e isso tem sido replicado com diferentes organismos de diferentes espécies. Se eu colocar, né, o Skinner fez isso, 2 animais dentro de uma caixa de Skinner, 2 pombos. Esse pombo aqui leva choque, independente do que ele esteja fazendo. Não tem nada a ver com esse outro pombo que tá aqui. O que acontece? Esse pombo aqui acabou de levar o choque, ele vai e agride esse animal. E isso acontece às vezes a ponto de chegar a machucar severamente ou até matar o outro animal, tá? Tem que separar mesmo. Acontece com o macaco, né? Se você colocar também uma situação assim, que o macaco leva um choque, mas tem uma bola aqui na caixa, assim que ele leva o choque, ele bate na bola, né? Estraçalha a bola. Se a bola não estiver presente, mas tiver como ele apertar uma barra e ganhar a bola, ele vai lá, aperta a barra e ganha a bola. E vai lá e estraçalha a bola. Então, a agressão, né? Você ser agredido, faz com que você também seja agressivo. Não com quem te agrediu, muitas vezes, mas com quem está por perto. Vocês devem conhecer muitas histórias de crianças que apanham em casa e quando elas chegam na escola, ela é a pessoa que faz bullying, né? Então é um menino que apanha em casa, chega na escola, ele bate também nos coleguinhas. É isso, utilizar a agressão faz com que a agressão seja uma forma de interagir com as pessoas. Por isso que é um dos efeitos colaterais não desejáveis aí da punição, né? Quando eu utilizo punição, eu só ensino o quê?
que aquele comportamento não deve acontecer, né? É isso que vai gerar naquele organismo. O comportamento vai reduzir de frequência. A contingência de punição em si, tá? O que ela faz é reduzir a frequência de um comportamento. Se eu não sei uma outra maneira de fazer aquilo, como eu falei, comportamentos que acontecem, um comportamento ser punido, primeiro ele tem que ser reforçado. Então, você vem com uma contingência de punição por cima, né? Se esse estímulo aversivo for mais forte, o comportamento cai, para de acontecer. Agora, punição é isso, esse comportamento caiu, não acontece mais. Se você não me ensina uma outra forma de conseguir esse mesmo reforçador que eu conseguia desse jeito, vai chegar um momento que eu não sei o que fazer. E se esse reforço for muito importante, eu vou voltar a fazer aquilo, né? Porque o reforço vai ser mais forte do que o estímulo aversivo. Então, é muito comum criança chegar num mercado, papelaria e tal, e roubar alguma coisa, né? Vai lá, pede pro pai, pede pra mãe, ou nem pede, mas até numa inocência, digamos, sem saber aí as consequências do comportamento, vai e pega alguma coisa pra ela. Nesse caso, se eu não ensino, vamos supor que eu vou dar uma surra, brigo com a criança, ponho de castigo e tal. Se eu não ensino qual é a forma correta dela conseguir isso, pode ser que ela volte a fazer, tá? Então, nessa situação, o melhor se fazer é ensinar a criança a pedir. Falar assim, olha, quando você quiser alguma coisa, você me pede, que eu vou te dar, que eu vou comprar pra você. Não precisa pegar, quando a gente pega assim, é errado, tá? Mas a gente pensar isso aqui até numa escala maior, assim, social, quando em jovens, em muitos lugares do Brasil, né, pensando muito na favela do Rio de Janeiro, eles estão expostos a uma situação ali de tráfico, né? Então tem muito tráfico no lugar onde eles moram. E acaba que é a fonte de subsistência deles. Beleza, tem uma contingência de punição aí para quem se envolve no tráfico. Ele pode entrar na prisão e tal, saiu. Se essa pessoa não tem outras contingências em que ele vai aprender a ganhar dinheiro de uma outra forma, então não tem cursos na comunidade onde ele mora, a escola é muito precária, não tem oportunidade, não tem mercado de trabalho para pessoas que moram naquela comunidade, porque tem muito preconceito, alguma coisa assim, isso faz com que torne provável que essa pessoa volte para o tráfico mesmo, porque ele aprendeu a vida dele foi isso, né? Ele teve reforço para estar nesse lugar e não tem reforço se ele emitir outro tipo de resposta. Ou nem aprendeu, não existe possibilidade de ele emitir outro tipo de resposta, tá? Então, ficou muito complicado utilizar só a punição. Flávia, tem como nunca usar a punição? Não. Tem situações em que a gente precisa usar. O menino vai correr para atravessar a rua. Não tem jeito, você vai ter que segurar, conter fisicamente, né? Uma criancinha muito pequena que vai te bater, na hora você vai ter que segurar mesmo o braço, não vai deixar te bater. Vai segurar o braço. Hoje em dia, nessa situação de quarentena, se alguém for a quarentena, né? Tipo, o segundo caso aqui de Brasília, coisa mais absurda, que o cara doente continua andando por aí, tudo em perigo. Tem que ter punição nesse caso, a gente tem que fazer alguma coisa para que o comportamento reduza de frequência, para que ele deixe de andar na rua. Então é necessário sim, a gente precisa colocar uma contingência de punição aí. A questão não é suficiente. Muitas vezes não vai ser suficiente para reduzir o comportamento, tá? Tem que também pensar, então, qual vai ser a outra contingência de reforço aí que a gente vai colocar, né? A outra maneira da pessoa acessar os reforçadores que ela acessava daquela maneira. Deixa eu ver se eu falei tudo. Sim. Bom, então a gente falando aqui dos efeitos colaterais, né? Não é legal usar a punição, essa é a conclusão que a gente pode chegar. Então a gente se sente mal, a gente se sente preso, a gente quer se livrar dessas contingências. Por quê que a gente utiliza a punição? Por que a gente utiliza o reforço negativo, né? O reforço negativo é ameaçar vocês, virar assim, façam isso daqui, senão vocês vão ser péssimos profissionais, façam atividades, senão vocês vão ir mal na prova. Aí vocês fazem para se livrar dessas minhas ameaças, por exemplo. Por que a gente usa isso? No sistema educacional, o controle coercitivo é muito utilizado.
Em relacionamentos também, né? Se você fizer isso, eu vou te deixar, eu não quero mais você. Se você usar essa roupa, vestir essa roupa, eu não quero mais. Por que a gente faz? Porque funciona, né? A punição funciona, o efeito é muito rápido. Quando o menino tá lá atravessando a rua, né? Segurar ele, conter, é muito mais rápido e efetivo. Nem daria, né? Se ele é atropelado, depois eu ensinar ele por reforço positivo como é que ele vai atravessar a rua, por exemplo. Então, quando o professor às vezes grita, tá todo mundo gritando, falando em sala de aula, o professor grita, todo mundo faz silêncio, o efeito ali foi rápido. Isso reforça o comportamento do agente punidor, tá? Então, se você reforça negativo, se eu tô em sala de aula, vocês estão gritando, falando, aí eu falo, pessoal, cala a boca, não aguento mais, não sei o que e tal, quem continuar falando vai perder ponto, lá. Vocês se calam, meu comportamento é reforçado negativamente aqui. Por quê? Nesse caso seria o quê? Gritar com os alunos remove barulho na sala de aula. Removeu, ó. Então, isso aqui, muito provável que esse meu comportamento seja reforçado. Se foi reforçado, o que vai acontecer? Aumentar a frequência. Em outras situações semelhantes, eu vou voltar a gritar com vocês. Então, reforço, a punição, né? Eu puno o comportamento de outra pessoa. Atentem aqui para essa análise de quem eu estou analisando, né? Qual é o organismo que eu estou analisando. Então, os alunos têm um comportamento punido, mas o meu comportamento é reforçado, tá? Se é reforçado, vai continuar acontecendo. Então, se eu brigo com meu filho e ele para de fazer alguma coisa, meu comportamento de brigar foi reforçado. Toda vez que ele fizer alguma coisa errada, eu vou brigar de novo. Quem tem cachorro, às vezes, vai lá, bate no cachorro, o cachorro fez alguma coisa errada também, vestir no lugar errado. Quando ele fizer xixi no lugar errado de novo, você bate de novo, né? Não costuma ser assim? Até vem aqui um outro efeito da punição, que eu acho que não tá aqui no slide. Não. Muitas vezes o estímulo aversivo ele vai perdendo a sua efetividade. Se a gente lembra lá da aula de condicionamento respondente, que acontece a habituação, lembra? A habituação é o quê? Um estímulo, ele é apresentado e ele para de eliciar uma resposta. É um estímulo inato aqui, né, nesse caso, da habituação. É o mesmo princípio aqui. O estímulo aversivo ele é apresentado tantas vezes que fica tipo, que diferença faz? Então, ó, todo dia minha mãe chega em casa e começa a brigar comigo porque o quarto tá bagunçado. Ao mesmo tempo, eu me habituo a esse estímulo aversivo, ele deixa de ser aversivo, ele perde esse caráter funcional aí da aversividade. O que vai acontecer com o agente punidor? Ele vai aumentar a intensidade da punição, tá? Então, depois de gritar, eu começo a gritar mais alto, eu começo a bater nas coisas, derrubar coisas, quebrar coisas. E esse é o perigo, por exemplo, de relacionamentos abusivos. O cara que chega lá a matar a mulher, ele não começou já agredindo ela. Nos primeiros momentos do relacionamento, pouco provável que ele já tenha batido nela com uma semana de namoro, com um mês de namoro, né? Então, na hora que ainda não tá ali muito vinculado, seria mais fácil dela sair. Pode acontecer, né? Em alguns casos específicos, mas em geral, vamos pensar assim. O que vai acontecendo? Ele começa com pequenas estimulações aversivas, com uma ameaça, né? Eu não vou mais querer você se você continuar desse jeito, sair de casa, né? Sair de casa em alguma briga seria uma punição negativa. Depois ele começa a gritar, vai aumentando a intensidade do grito, vai aumentando o volume do grito, até que ele começa a quebrar coisas em casa. À medida que essas estimulações aversivas vão deixando de ter efeito, né, eu vou variando e vou sendo cada vez mais aversivo, tá? Então, é um dos efeitos colaterais também, dos riscos de se utilizar a punição. Você bate no seu filho uma vez e funciona, na segunda vez você bate e não funciona, ele continua fazendo aquilo, você vai bater nele mais, cada vez mais forte, até chegar um momento que você pode espancar uma criança porque ela não tá te obedecendo, tá? É um dos efeitos aí. Então, e a eficácia não depende da privação. Se eu quero ensinar alguma coisa para uma criança, quer dizer, para vocês, alunos, né, a gente faz o quê? Dá ponto. Se você já está saciado de pontos, digamos assim, se você já tem pontos suficientes para passar, não
adianta eu ficar oferecendo muito ponto, porque, tipo assim, já tenho ponto suficiente para passar, para que eu quero mais pontos? Então, pode ser que a contingência de reforço positivo perca seu efeito. Se eu pensar lá no rato, trabalhando dentro da caixa, pressionando a barra. Se ele aperta a barra, aperta a barra, aperta a barra, e ele tá saciado já comeu bastante, eu quero que ele continuar ensinando ele a fazer alguma coisa, pode ser que a comida não funcione mais, não estão mais privado de alimento. Agora, de estimulação aversiva, a gente não sequer existe privação, né? Tipo, eu tô privado de levar uma surra, não existe isso. Então, isso vai funcionar a qualquer momento. A qualquer momento que ela grite comigo, bata, o comportamento cessa, tá? Não precisa dessas operações anteriores aí de privação ou saciação. Uma das razões também da gente não utilizar o reforço positivo, né? Que no último tópico seria isso. O reforço positivo é mais trabalhoso. Lembra lá da modelagem? Para eu ensinar um comportamento, né? Para eu ensinar um jovem a ter meios mais socialmente aceitáveis de ganhar a vida, é mais trabalhoso, tem que ter uma boa escola, tem que ter professores que sejam dedicados, tem que ter um conselho tutelar ativo que reconheça quais são as famílias problemáticas, que esteja ali numa assistência boa. Agora, se isso não ocorre, né, é muito mais fácil para o governo, para as instituições, simplesmente punir, né, colocar essa pessoa dentro de uma cadeia, dentro de alguma coisa privada das suas liberdades para que aquilo não ocorra mais. Então, em vez de eu prevenir, né, que esse comportamento aconteça, tendo todo esse arranjo social, é mais fácil eu reprimir na hora em que ele acontece. O que a gente poderia fazer como alternativa do controle aversivo, já que ele é tão perigoso ainda, tem tantos efeitos colaterais ruins? Reforçar comportamentos adequados. Então, quando um comportamento inadequado acontece, eu coloco ele em extinção. Ou seja, ele não tem contingências reforçadoras. Muitas vezes vão ser contingências sociais, né? Não vai ter reforço social para essas contingências. E os comportamentos que já ocorrem, que sejam alternativos, eu reforço. Então, o filho que está sempre brigando com o irmão para ganhar atenção, em vez de você ficar brigando quando ele está ali brigando com o irmão, né? Você dá muita atenção para ele quando ele está fazendo outras coisas, quando ele está fazendo coisas que sejam adequadas. Você não quer se tornar um estímulo aversivo também para o seu companheiro. Então não fique gritando com ele, não fique toda hora brigando. Seja reforçadora quando a gente fizer as coisas certas, né? Reforce os comportamentos adequados, que assim o controle aversivo vai diminuindo dentro de um relacionamento, tá? Então, atenção aqui, cuidado, a análise do comportamento não sugere o uso de controle aversivo. Vou ler aqui que fica mais fácil, né? Muito menos criou o controle aversivo. O Skinner não criou o Sigma, né, que eu mostrei para vocês, não foram eles que inventaram a punição, que inventaram o reforçamento negativo, muito menos disseram utilizem. A gente descreve relações que ocorrem no ambiente, né, entre organismo e ambiente. O controle aversivo acontece, inclusive, na nossa relação com o mundo físico, né? Os primeiros seres começaram a construir casas para se esquivar da chuva, para se esquivar de presas, né? Como é que se diz? Gente, o animal que vai te comer. O controle aversivo ele existe no nosso mundo físico também, tá? Então não é uma invenção da ciência. A ciência aqui da análise do comportamento simplesmente descreve que isso daqui pode acontecer. E a análise do comportamento, ela assume a postura, inclusive, de recomendar que não se utilize o controle aversivo. A gente descreve o fenômeno, né? Isso que acontece, a gente entendeu quais são os efeitos colaterais que ele tem e chega nessa posição de falar: não utilize controle aversivo, utilize reforço positivo preferencialmente sempre que possível, tá? Então não tem uma imagem errada aí de que a análise do comportamento se utiliza de reforço, de controle coercitivo ou prescreve o uso de controle coercitivo. Muito pelo contrário, todas as intervenções que são pautadas na análise do comportamento, elas priorizam sempre, né, o que possível mesmo que se utilize reforço positivo. Então, gente, a gente chega aqui no final da nossa aula, da nossa primeiro auxílio, né, de estudo de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo aqui no e-mail. Eu vou estar disponível também online no horário da nossa aula, né, terça-feira de 8 a meio-dia e de 7 às 11 da noite. Gostaria que vocês me dessem feedback de como é que foi a gravação.
se tem alguma coisa que eu preciso melhorar para a próxima. Essa novidade aqui de falar com o computador a tarde inteira, de não ter vocês me perguntando, de não ter contato com vocês, está sendo super difícil para mim também, mas enfim, vamos nos ajustando. A gente está nessa situação de um controle corretivo imenso, né, de uma doença aí que não é tão perigosa para quem não está no grupo de risco, mas que é perigosa no nível social, de sobrecarregar hospitais. A gente precisa se precaver, nesse caso a gente precisa agir em esquiva mesmo, né, para não se contagiar, para não passar essa doença para outras pessoas também, não sobrecarregar os sistemas de saúde. É uma situação, né, que todo mundo que eu converso, eu nunca imaginei que eu iria viver isso, ninguém nunca imaginou, gera muita ansiedade estar numa situação como essa, mas vamos nos ajustando aqui para ver como é possível, tá? Então, espero o feedback de vocês, desejo bons estudos e a gente vai se comunicando. E aí, se inscrevam no meu canal, deem like. Tô brincando, essa vida de youtuber aqui é novidade pra mim. Então tá bom, gente, bons estudos e a gente se fala.